Está todo mundo vendo? Sim. Esse slide é do governo de Pernambuco. E é um slide com esse conteúdo que a gente vai revisar agora, que é sobre a reforma protestante. É esse aqui. Deixa eu ver se... Vou aumentar aqui um pouco. Tá bom, reforma protestante. Então vamos lá. A reforma protestante foi uma reforma religiosa. Vocês se lembram disso? Quem participou das aulas online provavelmente se lembra disso, que a reforma protestante foi uma reforma que aconteceu dentro da Igreja Católica. E por causa da reforma protestante surgiu a Igreja Evangélica, que ela saiu de dentro da Igreja Católica por conta dessa reforma aqui. Aqui nesse slide está explicando o que é reforma. Reforma é o ato ou o efeito de reformar. Vocês estão vendo que eu estou na sala de aula aqui na escola? Alô? Vocês estão aí? Pode perguntar de novo, professor? Tá vendo que eu estou aqui na escola? Dá para ver que eu estou aqui na escola por essa... Sim. 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 Eu estou na sala de na Boladona. antiga sala de informática. Tá vendo ali em cima que tem um ar-condicionado novinho? Sim. Sim. Tá. A quadra. Eu tô vendo a quadra aqui, não dá para você ver, mas eu tô vendo. A quadra tá toda pintada. Pintaram até o piso da quadra. Vocês estão tendo que vir aqui na escola de vez em quando, né? Vocês viram que a escola foi reformada, não viram? Sim. Ok. Quando você reforma alguma coisa, significa que você está melhorando aquilo. Você está pegando o que é ruim, desmanchando e fazendo de novo. A escola foi toda pintada. A pintura dela estava horrorosa. Então aí veio o pessoal aqui do governo, pintou e refez essa pintura. A pintura está novinha. Tirou o que não estava bom, colocou uma coisa boa. Reformar é isso. É você pegar algo que está ruim e fazer de novo, né? Protestante. O que é protestante? O termo protestante é derivado do latim, significa protestare, que significa declaração pública ou protesto. Quando eu não concordo com alguma coisa, eu protesto, eu faço uma declaração pública. Muitas vezes a gente tem visto ultimamente no nosso país as pessoas indo para a rua fazer protesto contra o governo ou a favor do governo. Quando a gente, então, não concorda com alguma situação, a gente faz uma declaração pública, mostrando a nossa posição, nosso ponto de vista sobre aquilo. Ah, eu não concordo com o governo brasileiro. Eu não concordo com a forma como são as eleições no Brasil. Ah, eu não concordo de ter que vir estudar para agora sem ter tomado vacina. Eu não concordo de ter que ficar sem estudar, vendo todos os meus colegas indo para a escola já e eu ainda de fora. Então, protestar é você mostrar, através de uma declaração pública, que você não concorda com alguma situação. Continuando aqui, ó. Esse termo não foi inicialmente aplicado aos reformadores, mas foi usado posteriormente para descrever todos os grupos que protestavam contra a Igreja Católica. Aqui no caso, a gente está tratando de uma reforma protestante contra algumas coisas que estavam sendo praticadas de errado pela igreja na época. E na época só existia a Igreja Católica. Por isso que aqui fala Igreja Católica. Então eles queriam melhorar
coisas que eles consideravam que a igreja estava fazendo que era errada. Então, eles começaram primeiro protestando, declarando que eles não concordavam com algumas coisas que a igreja estava fazendo. E esse protesto gerou essa reforma, né? Gerou essa tirar aquilo que não prestava para colocar uma coisa boa no lugar. Só que a Igreja Católica não concordou com esses protestantes que estavam lutando por esta reforma. E eles foram expulsos da igreja. E por isso surgiu a Igreja Protestante, que nós conhecemos como Igreja Evangélica. Então está aqui, a última parte aqui, ó. O protestantismo é um dos principais ramos do cristianismo. Até aqui tudo bem? Sim. Ok. Sim. Então vamos continuar aqui. Contra o que esse pessoal estava protestando? Olha só. A Reforma Protestante aconteceu no século XVI. Foi um movimento cristão iniciado no século XVI, em 1517, na Alemanha, por um monge chamado Martinho Lutero. Ele protestava contra as doutrinas da Igreja Católica, pois percebeu que tal igreja estava pregando doutrinas contrárias à da Bíblia. Às Não, da vou sair Bíblia. e entrar aqui, porque a minha internet não tá dando para escutar assim, ó. Tá, Quase não tá dando para escutar assim, ó, tá? tá bom. Pode sair e pedir para entrar de novo que eu te aceito. Assim, ele propôs uma reforma ao catolicismo, certo? Aí a gente vai ver quais são esses pontos que ele não concordava. Deixa eu ver se isso aqui é importante. Qual a importância da Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi importante principalmente para o cristianismo, pois chamou a atenção para verdades, né, ou doutrinas e práticas bíblicas que haviam sido esquecidas ou distorcidas pela Igreja medieval ou Igreja Católica. Foi importante para ocorrer a Reforma Protestante esse movimento aqui, ó, o do Renascimento. Eu não vou falar sobre o Renascimento, porque a gente está falando de Reforma Protestante. Então vamos aqui para os pontos que esses reformadores não concordavam que a igreja estava fazendo errado. Então vamos lá. Vamos ler aqui esse que está em azul. A igreja abandonou as ideias dos primeiros cristãos. Com isso, a população começou a entender que ela estava sendo abusiva e passou também a ver o mundo de forma diferente, frutos do pensamento renascentista. Fatores que impulsionaram o movimento da reforma. Primeiro, o abandono dos ideais do cristianismo primitivo. Como que era o cristianismo primitivo? No cristianismo primitivo, as pessoas, elas... Olha a Luzia falando. Estão ouvindo? No cristianismo primitivo, as pessoas elas se convertiam e elas dividiam as coisas que elas tinham uns com os outros. Tinha gente, pode, tinha gente que vendia a casa e dividia o dinheiro com as pessoas. Tinha gente que pegava suas riquezas e dava para os outros. Enfim, a igreja, com o passar do tempo, ela foi perdendo essa prática. E aí depois a igreja ficou muito materialista. E a igreja começou a acumular riquezas, certo? Então, no cristianismo primitivo, a igreja repartia as coisas. Já na época da Reforma Protestante, a igreja ela ostentava luxo
E eu não estou falando de toda a igreja, eu estou falando dos líderes da igreja, dos papas, dos grandes bispos, dos grandes padres. Eles acumulavam riquezas. E isso levou à corrupção. Então, tinha muito religioso que era corrupto. E as pessoas não estavam concordando com isso mais. Próximo aqui. Eles começaram a praticar um negócio chamado simonia. O que era simonia? A venda de relíquias sagradas e cargos eclesiásticos. Então, vamos ver uma pessoa que está aqui na reunião. O Walter. Vamos imaginar que o Walter ele fosse um estudante de seminário que queria ser, então, portanto, padre. Certo? Quem é seminarista está estudando para ser padre. Então, o Walter, ele queria um cargo na igreja. O que ele fazia? Ele chegava num bispo superior e comprava o cargo. E aí ele assumia esse cargo que ele comprou. Ou então, a igreja, para acumular dinheiro, eles vendiam coisas dizendo que eram sagradas. Um pedaço de madeira podia virar um pedaço da cruz de Cristo. Aí eles anunciavam: comprem um pedaço da cruz de Cristo e tenha sua vida abençoada. Ou então, pegava uma gotinha de água e falava que era uma gota de lágrima de um santo famoso. Pegava um prego e falava que era um prego que tinha pregado a mão de Cristo na cruz. Um pedaço de cabelo e falava que era de um apóstolo importante. Um pedaço de osso e falava que era da ossada de um apóstolo. E vendia isso, ou então cobrava para as pessoas verem isso na igreja, e tocar nisso e ser abençoado. Então a igreja estava realizando essas coisas lá para conseguir dinheiro. E muita gente não estava mais concordando com isso. Inclusive o Martinho Lutero, que foi o líder da Reforma Protestante, como a gente viu ali no início, uns slides para trás aí. Ainda, existia a cobrança de indulgência. O que era a cobrança de indulgência? Você pagava para ter perdão de pecado e ser salvo. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que você é salvo tendo fé que Jesus morreu por você e pronto. Você tem fé que Jesus morreu por você e aceita isso, você será salvo. É. Quem falou? Nossa, não sabia. Quem falou? Deixa eu baixar o... Você ou Elton? Tá. E aí a igreja nessa época estava vendendo a salvação através da indulgência. Você paga 500 moedas de prata para tirar uma alma do purgatório. Você paga 1.000 moedas de prata para ter 100 anos de perdão de pecados. Você paga 1 milhão para ter 500 mil anos de perdão de pecados. Então, literalmente, estava funcionando desse jeito. E o Papa da época, ele estava usando isso para acumular dinheiro para fazer a reforma da Basílica lá na cidade de Roma. Ele queria reformar a Basílica para que a Basílica ficasse bonitona. Então, ele estava arrecadando dinheiro com isso. Vamos ver se tem mais um aqui. Os padres estavam se envolvendo em escândalos amorosos. Você sabe que o padre faz um voto de celibato. Não é, Luzia? É sim. O padre não pode casar, né? Olha a Luzia aqui, ó, gente. Peraí, deixa eu... Tá vendo a Luzia aqui? Sim, Fala aí. Fala aí, oi, Luzia. Oi. Seja Luzia. seja bem-vinda à nossa escola. Travou o áudio, eu não entendi nada. É porque ela tá de máscara. Ô, Luzia, deixa eu te falar. Padre pode casar, Luzia? Não pode, é pecado, é proibido. Proibido. Freira também não pode casar. Então,
pensar de ser padre, tira fora. Casamento. Quiser ser pleiro, tira fora também. Não pode casar. Tenha uma boa aula. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau. Então, você viu, o padre, você já sabe, você que é católico sabe disso, né? Lorena deu tchau também. Você sabe que o padre não pode casar, né? Nem a freira. Mas aí, lá na igreja católica, dessa época, o padre, ele não podia casar, mas ele ficava enganando os fiéis dele, porque ele se envolvia com relacionamentos amorosos. Então, não podia casar, mas ele ficava namorando escondido. E muitos monges enchiam a cara de pinga, ficava bêbado, entendeu? Ficava dando escândalo, e isso também não pegava bem. Além disso, existia a ignorância religiosa de alguns padres. O que era essa ignorância religiosa? Ele era padre, mas ele não entendia nada da Bíblia, não entendia nada das doutrinas cristãs, e ficava lá, pagando de padre, sem conhecer nada. Então, isso aí começou a revoltar as pessoas, né? E por último aqui a prática da usura. O que era isso? Os empréstimos a juros eram condenados. A igreja condenava essa prática. Então, esses fatores aqui todos reunidos, eles acabaram levando pessoas a protestar. Eles não concordaram com aquilo e começaram a protestar, como a gente falou no início da aula, que o protesto é quando você faz uma declaração pública de que não concorda com alguma coisa. E essas coisas aqui eram coisas erradas. E o Martinho Lutero, que foi o cara que começou esse período da Reforma Protestante, ele começou a protestar contra isso, né? E isso vai gerar uma reforma na igreja. Eles queriam reformar. Queriam falar, gente, vocês estão fazendo coisas erradas e a gente precisa deixar de fazer isso e agora voltar às práticas corretas que eram realizadas lá no começo da igreja. Só que aí a igreja não aceitou, o Papa acabou brigando com o Martinho Lutero, e aí a igreja se separou, e surgiu a igreja protestante. Esse slide aqui fala do interesse da burguesia, esse aqui eu não vou falar com vocês, nem esse. Deixa eu ver se esse aqui eu falo. Também não, vamos aqui. A partir daqui. Então, o conjunto desses fatores todos que a gente falou impulsionou a reforma. E aí foram 3 reformas. A reforma luterana, do Martinho Lutero, a reforma calvinista, do João Calvino, e a reforma anglicana, que fez nascer a igreja anglicana lá na Inglaterra. Aí vamos de um por um aqui. Quem foi o Lutero? Lutero é esse rapaz aí da foto, ó. O luteranismo. A reforma luterana foi iniciada na Alemanha por Martinho Lutero. Tudo começou quando, para propiciar a construção da Basílica de São Pedro em Roma, o Papa Leão X ordenou a venda de indulgências, que eu já expliquei para vocês o que era a venda de indulgências. Aí tinha um padre chamado Tetzel, que saía vendendo as indulgências pelas cidades. Ele saía e as pessoas iam lá comprar as indulgências. E o Martinho Lutero viu isso e ele ficou escandalizado. E por conta disso, o Tetzel, esse padre, ameaçou o Martinho Lutero num desentendimento que ele teve, porque o Martinho Lutero não apoiava essa questão da venda de indulgências, e o Martinho Lutero escreveu 95 teses. Esse foi o protesto do Martinho Lutero. 95 teses, 95 ideias, 95 pontos aonde ele mostrava o que ele considerava errado, defendia dentro da Bíblia esses pontos de vista, e ele escreveu essas 95 teses e pregou na porta da Catedral de Wittenberg, que era a igreja da cidade dele, lá na Alemanha. Vamos, por exemplo, ler a tese 21 dessas 95 aqui, ó. Alguém gostaria de ler?
Posso ler, professor? Pode, Kemily, pode ler. Eram os pregadores de indulgências quando disse que que pelas indulgências do Papa o homem fica livre de todo o pecado que está salvo. Ok, obrigado, Kemily. Todo mundo conseguiu ler? Acompanhar? Sim. Beleza. Então, essa tese... Ok. A tese 21, então, diz que não é eu, pelo meu dinheiro, que eu vou conseguir comprar a minha salvação. A minha salvação, ela veio por Jesus, não pelo dinheiro. Então, eu não posso comprar isso. E essa venda de indulgências estava indo contra esse princípio. Então, por isso que ele protestou contra isso. E assim ele foi protestando e criando uma tese para cada um dos protestos dele, totalizando 95 teses. Certo? Ele pregou isso na porta da catedral, e aí o que aconteceu? A Igreja Católica excomungou ele. Mandaram uma carta para ele. Não, foi isso mesmo. Mandaram uma carta de excomunhão para ele, ele pegou e rasgou ela em praça pública, e aí começou uma nova igreja lá na Alemanha, a Igreja Luterana. Os seguidores do Lutero foram os primeiros membros dessa igreja. Olha os principais pontos da doutrina luterana. A salvação é pela fé, a Bíblia é o único caminho para a salvação, existe a livre interpretação da Bíblia, qualquer um pode ler a Bíblia e interpretar, segundo essa doutrina. Os dois únicos sacramentos necessários eram o batismo e a Santa Ceia, diferente da Igreja Católica, que são 7 sacramentos. O cancelamento do celibato clerical e do culto às imagens. A riqueza é um dom de Deus aos bons cristãos. A liturgia simples. Liturgia todas aquelas coisas que acontecem durante o culto, certo? E a centralidade de Cristo, Cristo no centro das coisas. Então, esses aqui foram os principais pontos da doutrina luterana. Então, esse aqui foi o Martinho Lutero. Teve outros. A outra vertente da Reforma Protestante foi do João Calvino. Aí a imagem do João Calvino. Está usando um boné de época, né? Barbudão igual eu. João Calvino era um sacerdote francês. Ele se converteu ao pensamento do Lutero, mas depois ele acabou se afastando. Melhor, não foi que ele se afastou. Como ele vivia na Suíça, ele foi para lá, e aí uma das principais doutrinas do calvinismo é a teoria da predestinação, que fala que uns foram predestinados para serem salvos e outros não, certo? Esse aqui é o Calvino. E a outra vertente foi o anglicanismo, que ocorreu na Inglaterra. Olha só o que está escrito aqui, ó. Por ocasião do pedido de divórcio feito pelo rei Henrique VIII, na época casado com a princesa espanhola Catarina de Aragão, para casar-se com Ana Bolena, e negado pelo Papa Clemente VII, foi criada a situação para o rompimento entre a monarquia inglesa e o papado. Sabe por que surgiu a Igreja Anglicana? O rei da Inglaterra, o Henrique VIII, ele queria se casar com alguém, ou melhor, ele queria que a igreja, porque ele era católico, então ele queria que a igreja anulasse o casamento dele com a Catarina, porque ela era estéril. Então ele não podia ter filhos com ela, dessa forma ele não ia ter descendentes. E ele queria se casar com a Ana Bolena. O Papa negou, é claro, negou essa anulação do casamento. E por causa disso, então, ele rompeu com a Igreja Católica e começou a Igreja Anglicana na Inglaterra. O culto da Igreja Anglicana é igualzinho da Igreja Católica, praticamente. A missa é do mesmo jeito, até a missa também, igual na Igreja Católica. A única diferença é que lá não tem veneração aos santos e os sacramentos são só 2 também, que é o batismo e a Eucaristia, a ceia. Então,
É quase a mesma coisa da Igreja Católica. Só diverge nessa questão, certo? E assim começou, então, a Igreja Anglicana. Esse aqui é o rei Henrique VIII, que começou a Igreja Anglicana. E a Igreja Anglicana é a igreja oficial da Inglaterra ainda hoje. Certo? A reação à Reforma Protestante fica conhecida como Contra-Reforma Católica, que a Igreja Católica, então, ela fez um concílio alguns anos depois, onde rediscutiu algumas doutrinas e reagiu para tentar conter o avanço da Igreja Protestante, para que a Igreja Protestante não crescesse tanto. Olha só as mudanças que o Concílio de Trento determinou, a reforma que a Igreja Católica fez. Proibiu a venda de cargos do alto clero, já foi uma coisa legal, né? Proibiu a venda de indulgências, a venda de perdão de pecados, validou os 7 sacramentos, obrigou todas as pessoas que queriam, por exemplo, ser padre, a fazer o seminário, importante demais, porque se você vai falar de alguma coisa, você tem que estudar. Você não pode simplesmente falar sem conhecer. Então, foi muito importante isso. Reafirmou o celibato clerical, ou seja, o padre não pode casar. Reativou o Tribunal do Santo Ofício e criou um índice de livros proibidos, chamado Index Librorum Prohibitorium. Isso aqui é latim. Certo? E a Contra-Reforma também criou a Companhia de Jesus. Aqui nesse slide não fala. Não fala. A Companhia de Jesus, a pessoa que fazia parte da Companhia de Jesus chamava jesuíta. E eles foram importantíssimos na história do Brasil, porque os jesuítas vieram para cá para catequizar os índios, e muitas cidades do Brasil surgiram por causa dos jesuítas. E eles foram os primeiros professores que trabalharam no Brasil, foram os jesuítas. Um ensino bem tradicional, que começou lá no século XVI, aqui no Brasil. Beleza? E aí, gente, alguma pergunta? Ei. Não. Não. Tá bom. Olha só, eu vou mandar esses slides lá no grupo agora, mas vocês não vão fazer nada. Eu tenho o quinto horário de novo. Aí no quinto horário a gente vai falar sobre fazer revisão de outro assunto. Aí sim, aí no quinto horário a explicação vai ser mais curta. Aí no quinto horário eu falo para vocês o que eu quero que vocês façam com os slides. Ok? Tá bom. Beleza. Ok. Então vamos embora? Bora, pode sair, professor? Professor, eu tenho uma pergunta da reunião de ontem. Pode perguntar, Camille. É por causa que falaram que as aulas do 7º ano iam voltar terça e quinta. Aham. Só que eu queria saber se era o uso online também ou era só para as pessoas que pegam a tarefa na escola. A prioridade é para quem pega a tarefa na escola, não é, Girlane? Professor, Vai. eu fui hoje, Aham. eu fui hoje lá na escola, aí o diretor disse que as aulas iam voltar para as pessoas que pegam a tarefa na escola. Mas aí, se der certo, não for muita criança, eles vão pegar alunos da aula online para ir para a escola. Eles vão chamar. Sim, mas a prioridade é para quem não estava conseguindo acompanhar online, quem não tem internet, quem pegava na escola. Então, nesse primeiro momento, é para vir quem estava pegando na escola, entendeu? E quem tem a condição de continuar online, igual vocês estão aqui, é para continuar online. Mas eu acredito que não vai demorar muito, não, para todo mundo estar de volta na escola. Espero também, porque Tá? a online está sendo muito difícil. Não, eu sei, a aula online é muito difícil, é muito complicado. Tá bom? Tá bom. Obrigada, professor. Tá, por Era uma nada. dúvida.
Certo. Então, eu vou mandar o slide lá no grupo agora e vocês agora podem ficar tranquilos aí. Aí no quinto horário eu vejo vocês de novo, tá? Beleza. Ok. Tá bom. Com Deus, gente. Professor. Tchau. 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 Ó, a irmãzinha da Vitória. É sua irmã, não? Bonitinha ela. Não. Você é da Venezuela, né, Vitória? Não, a minha mãe é babadeira. Ah, então tá bom, tchau.